O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, pessoal. Então, como o Duva falou, né, eu sou superintendente regional de habitação aqui da Baixada, tá? Todos os municípios aqui de Cubatão, Vale do Ribeira e todo o litoral de Bertioga até lá no Iguape, lá, né? Então, a gente sempre tem essa parceria com o Cresce, né? Quando tem alguma novidade, a gente vem fazer as palestras quando solicita, né, de financiamento e várias coisas aí. Então, vamos lá, porque atividade de corretor, eu costumo falar que é umbilicalmente ligado à Caixa, né? Porque a maior parte, como o Duva falou aqui, né, do financiamento, das vendas que você faz, se não tiver financiamento, empaca, né? Aí vira uma coisa de escambo, né? Você dá um automóvel, dá uma casa de menor valor, pega outra, e quando é isso, a corretagem é só sobre o líquido, não é isso? Não, Como é que é? Na tabela fala para você cobrar 6% de cada venda. Eu consigo, porque eu mostro para os vendedores e os compradores que eu estou vendendo o imóvel de um para o outro e vendendo o imóvel de um para o outro. Então eu sempre consegui Convencê-los. 6% de cada imóvel. O comprador também é vendedor nesse caso, na troca, né? Tá. Duas vendas. Um está pagando o imóvel com uma parte em imóvel. Aham. Eu consigo fazer isso. Por quê? Porque eu consigo fazer com que ele pague menos imposto. Porque Sim. eu coloco lá que uma parte foi recebimento em imóvel. Então, quer dizer, ele está reinvestindo uma parte. Não pode ser tributável, né? Então, ele diminui o lucro imobiliário. Aí é bom. Então, uma das grandes dificuldades é a entrada, né? Na maioria das vezes. Então, o financiamento ele ajuda para isso, né? Então, vamos lá. Tem que mirar para cá? Ah, tá. Então, vamos lá. Então, eu vou falar aqui. FGTS, que é a linha Minha Casa Minha Vida, Procotista, SBPE, CDI, que a Caixa criou agora, e alocação de recurso. Depois eu vou explicar o que é, tá? Então, vamos lá. FGTS. Então, isso aqui são as condições, tá? Wagner, depois você passa isso para mim poder Passo. mostrar para todo mundo. Passa sim. Precisa anotar não, tá? Então, essa apresentação eu vou passar para o Duva, ele passa para todos vocês aí, tá? Não tem problema não. Então, vamos lá. Isso aqui é Minha Casa e Minha Vida, tá? Então, aqui são o valor das rendas, que ia até 8 mil, vai até 8 mil hoje, né? Então, são as taxas aqui, Minha Casa e Minha Vida aqui, tá? Então, quem ganha até 2 mil, a taxa nominal 4,75 e 4,25. Qual que é a diferença aqui, com redutor e sem redutor? Então, aqui tem os estados, tá? Estado Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, a nossa está aqui, ok? O que é operação com desconto e operação sem desconto? Operação com desconto é quando a pessoa ela faz parte do fundo de garantia há mais de 3 anos. Então, se você é um empregado, que a tua empresa recolhe FGTS há mais de 3 anos, pode ser em tempos, pode ser consecutivo ou juntando as partes, né? Aí você tem um desconto, porque o recurso que vem para financiar vem do fundo de garantia. Então, esse privilégio aí, eles dão 0,5% de desconto para quem é cotista do fundo de garantia. Então, cotista o que é? Aquele que é o empregado, que já teve ou tem 3 anos de vínculo com o fundo de garantia numa empresa que ele trabalhou, ok? E não precisa ser contínuo, né? Não. A partir de 3 anos aqui, ó, pode ser concedido um redutor de 0,5% da taxa de juros, propostas nas quais pelo menos um dos proponentes, então se for um casal, por exemplo, pelo menos um deles tem que ter, tá? Comprovem a titularidade da conta vinculada ao FGTS no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime FGTS, somados períodos trabalhados, consecutivos ou não. Ok? Então, ele faz jus aqui, uma redução na taxa aqui nominal. A quem ganha até 2 mil, 4,75 e 4,25. E sem redutor, 6,13 e 5,83. Então, aqui, ó, quanto menor a renda, menor é a taxa. Então, a última faixa aqui, que é a faixa 3, vocês já ouviram falar,
ela não tem subsídio, tá? O subsídio ele vai até 55 mil para quem está nessa faixa aqui. Então, além da taxa de juros subsidiada, você tem um subsidiado pelo governo. Então, quem ganha a partir de 4.400, ele não tem o subsídio, só tem a taxa aqui, que vai de 8,16 ou 7,66, tá? Então, caramba. Essas rendas que estão lá, elas vão ser alteradas, tá? Deve ser para maio agora. Então, você já deve ter visto aí que vão criar a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, né? Que hoje os imóveis são até 350 mil. Ele vai passar, aquela faixa 1 lá, que era até 2.640, ela vai para 2.850. O que faz isso? Ele aumenta o subsídio da pessoa, aumenta a entrada que o governo ajuda ela. Então, vai melhorar, aquele que está com dificuldade de entrada vai melhorar um pouquinho. Então, quem ganha até 2.850 vai ter essa primeira faixa aqui. A faixa 2 vai subir de 4.400 para 4.700. A faixa 3, que era até 8 mil, aqueles imóveis até 350 mil, ela vai de 8 mil a 8.600. E agora está criando uma faixa 4 aí, que vai incluir muitos imóveis, né, Duva? Até 500 mil vai dar uma bela inclusão, né? A minha pesquisa é que 70% do mercado aqui da Baixada Santista está até 500 mil. O que a gente não sabe, não sei se você tem essa informação, vocês já divulgaram a porcentagem da entrada. Porque uns falam que é 20, outros falam que é 50. Se for 50%, eu acho que não vai mudar muita coisa. Se for 20, nós vamos liquidar a Baixada. Isso aqui é FGTS, tá? FGTS, tudo é 80% de cota, tá? Isso tudo é 80%? Tudo. Vai ser 80%. Tem que dar 20% de entrada? 20%. Pô, se a faixa 4 for criada com 20% Vai. de entrada, Vai ser criado. nós vamos dar trabalho para vocês até cansar. E vai ter para imóveis usados também? Imóvel usado é outra conversa. Não. Isso aqui é na planta. É imóvel novo. Imóvel usado, ele ainda não saiu o regulamento dele. Não. Não. Imóvel usado não tem alteração ainda. Tá? Não. É imóvel novo aqui, tá? Isso aqui para FGTS, tá? Vai continuar do jeito que está. Vai ter para a faixa 4, né, de imóvel usado. Não são nada ainda, possivelmente tenha. Hoje ele está limitado a 270 mil para quem ganha acima de 4.400. Você tem lá na frente, eu vou falar disso, tá? Então, tudo isso aqui, imóvel novo, ele vai ter renda até 12 mil reais, tá? Era 8, passou para 12 mil. O imóvel é 350, vai passar para 500 mil. E a taxa de juros também, né? Hoje a taxa de juros do mercado, quanto está? 12 para lá, né? Aqui vai ser 10. Tá? Mais 10 vai ser a taxa efetiva. Mais TR. Mais TR. É normal. Então, ó, só para lembrar aqui, tá? Ó, referência 15/4. Ainda sem previsão de operacionalização. Mas eu acredito que meados até a primeira quinzena de maio deva sair, tá? Então, cota de financiamento, né? Cotas. 80%. Então, aqui, ó. O valor de venda de investimento de imóvel usado para a faixa de renda familiar bruta mensal acima de 4.400 fica limitado a 270, tá? Exceto para imóveis caixa, adjudicado e arrematado leilão, que vai até 350. Isso aqui não se ouviu falar que vai aumentar no usado também, tá? Aquilo lá é faixa para o imóvel novo, ok? Então, hoje, o que ele está aqui, né? Usado ainda continua 50 para renda de... Oi? Não. Ele fala Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida presume que é imóvel novo. Não, imóvel novo. Nova faixa para... Minha Casa Minha Vida é imóvel novo. Tá? O que é o primeiro imóvel da pessoa e tem que ser não habitado até 180 dias de habites ou depois de 180 dias de habites que não tenha sido habitado. Esse é o Minha Casa Minha Vida. Aí, o ano passado, quando saiu a alteração em julho de 2023, eles estenderam o mesmo subsídio para o usado, até 350 mil. Aí, o que ocorreu? Um consumo de recurso. O recurso é finito.
do FGTS. Então, ele estava mais tomando recurso no usado do que no novo. E entendimento de todo mundo, do Conselho Curador, do Ministério das Cidades, o imóvel usado ele gera emprego. O imóvel novo ele gera mais emprego, você está conseguindo, você contrata. Isso é uma discussão, né, que o corretor tem outra visão. Porque você vendendo também, você gera a economia, né? Porque alguém está vendendo, ele está comprando um novo, né? Não, o cara está vendendo, está comprando um novo e ele está reformando. Quem compra o imóvel usado não reforma. Sim. Então, mas pressão também das consultoras, né? Das grandes consultoras e tal. Então ó, o valor, desde que não muda, continua isso aqui, tá? O único problema que estava tendo SBPE, né, é que estava dando 90 dias no financiamento liberado. Não tem mais isso, não. Não vinha o dinheiro. Não tem mais, não. Assinava e foi assinado, dava 90 dias. Eu vou explicar aqui. Por quê? Vamos lá. Isso, em 1 de novembro de 24, por que acontece isso, Du? Alguém aqui tem aplicação financeira? Quem tem? Você aplica em poupança? Eu não. Poupança hoje em dia não dá nada. De onde vem o juro para financiar? Da poupança. Eles têm que se atualizar, tem que colocar em criptomoeda, porque daí não vai ter rendimento. Criptomoeda não tem nenhuma Sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Então, não, eu não aplico em poupança. O teu negócio... cada dia hoje ninguém aplica, não sabe nem o que é poupança. Então, vai ter que se criar um novo fundo para isso. Vem da poupança. O que acontece? A Caixa, ela tem um saldo em poupança e ela usa tudo que tem da poupança para financiamento habitacional. Os outros bancos não. Então, ela estava aqui sozinha. Só para financiamento de político. Não. Me desculpe, mas você está redondamente enganado, tá? É que nós não estamos depositando a poupança. Vocês, corretores, por exemplo, se você tiver uma reserva, eu vou ganhar 0,3 aqui, a mais. Quanto você está deixando de ganhar no teu negócio? Porque você não está ajudando a fazer funding. O teu negócio é financeiro ou é venda de imóvel? Então, pagar a conta, teu negócio. Você vai ganhar mais se você tiver um dinheirinho aplicado num fundo que rende 0,2 a mais, 0,3 a mais, ou aplicar numa poupança que vai te possibilitar instrumento de trabalho para você ganhar 5% de comissão numa venda. Isso é a mesma coisa, eu falo para investidores também. Porque você está dando um tiro no pé. Então, enquanto não se cria, eu vou mostrar aqui que tem recurso, sim. Tem recurso. Em CDI. E por que leva muito... em CDI, porque não... É o outro que vocês criaram agora. Então. Criamos por quê? Você não estava aplicando em poupança, então você aplica em CDI. Aí eu criei uma linha para CDI para você. Financia até 80%, 90%. Aí é bom, porque aí eu vejo que tem... Sim. O grande problema que estava tendo, pelo menos no começo do ano, é que você entrava com uma linha de financiamento SBPE, Demorava. levava 90 dias. Hoje não tem mais isso. Por quê? Vamos lá. Aqui, isso estava acontecendo mesmo porque era só recurso da SBPE. O que a Caixa fez? A partir de 1 de novembro de 2024, estão vigentes novas condições de operações de crédito SBPE-PF na modalidade TR poupança tal. As alterações dos parâmetros não alcançam as operações de aquisição de unidades vinculadas a empreendimento. Eu vou mostrar lá na frente. O que é isso aqui? A construtora que fez o empreendimento com a Caixa. Já era Gericada. Os imóveis oriundos dela é 90% de cota. É 10% de entrada só. Não tem, eu chamo filho do pão, isso que você estava falando. Não tem a fila do pão, é demanda garantida. E não tem, se o cara, quais foram as restrições aqui? Tá, ó. Redução da cota de financiamento de 80 para 70, e se for na price, de 70 para 50. Isso aqui estou falando de imóvel novo e usado, tá? Aqui é SBPE. Se encaixa. Limitação de valor aceito como garantia. Só até 1,5 milhão. Então, se você vendesse um imóvel que estava avaliado 2 milhões, não tinha recurso. Mas se esse imóvel é de uma construtora que produziu o empreendimento com a Caixa,
ele é 90% e não tem esse valor limite aqui de 1,5 milhão. Além das alterações dos parâmetros, não será permitida a concessão de SBPE para cliente com financiamento imobiliário ativo. Se você tem um financiamento imobiliário, se quer comprar outro, você tem capacidade de renda para isso. Não poderia. Se o imóvel não for financiado pela Caixa Produção. Eu vou falar isso agora. Então, vamos lá. As cotas, aqui é o resumo daquilo lá, tá? A cota, ela mudou de 80 para 70 se for saque, 80 para 70, 70 para 50 se for price. O que é? Unidades de empreendimentos. Continua 90%, então aqui é só 10% de entrada, gente. E 80, eu vou explicar o que é esse asterisco 2 aqui, ó. Asterisco 1, 90%, empreendimento com financiamento PJ na Caixa. Empreendimento 2, empreendimento sem financiamento PJ na Caixa e novos parâmetros. Que é a taxa nossa que está hoje? Ó, ela vai de 10,47 a 11,38. Quanto está no mercado aí? No mínimo 12. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu explicar o negócio aqui. Vamos lá. Como ficou as condições a partir de novembro de 2024? Dotação, disponibilidade restrita, aquilo que o Duva estava falando, é 90, 120 dias. Valor máximo do imóvel, 1,5 milhão. Segundo financiamento, não era permitido. E cota baixou para 70 com saque e 50 com price. Então a entrada fica muito grande, né? Se o empreendimento foi financiado pela Caixa, dotação, não tem a fila do pão, viu, Duva? Não tem. Valor do imóvel, pode ser qualquer valor, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões. Segundo financiamento, sem impedimento. E a cota continua 90% para saque e 80% para price. Tem um empreendimento aqui no Guarujá, que assinou lá no Beach Club Enseada, lá da Gomes Gonçalves. Ele é financiado com a gente. Essa aqui, ó. São 128 unidades, já vendeu alguma, bastante, tá? Então, lá, a valor médio é 1.128.000. Essas unidades, vocês são corretores ali, procura lá o pessoal, para vocês venderem também esse imóvel, que é 90% de financiamento, só com 10% de entrada. Oi? Então, aqui você tem uma condição que se o cara tiver renda... Hã? Aí... Não, aí é um problema do Cresce, como... Não, eu estou falando. Eu estou te dando o que a Caixa proporcionou aqui. Aqui tem 90%. Eu não posso entrar na relação do corretor com a empresa. Eu não posso entrar. Mas aqui tem. Outros não tem isso aqui. Para quem é pessoa jurídica, vale a pena, porque pessoa jurídica eles pagam 4%. PJ, tá? 1% é se o corretor for corretor autônomo para trabalhar com ele. Se ele for PJ, está pagando 4%. Bom, isso eu não entendo muito da legislação de vocês, tá? Então, Estou passando a informação. que você pode... Ah, tá. Você pode criar uma como PJ, é que você tem menos imposto. Você pode ter uma imobiliária, por exemplo, eu tenho lá a Duva Consultoria. A Duva Consultoria, ela é PJ, ela tem um CRES jurídico que é 27384, mas eu tenho meu CRES físico, que é Fábio Duva Bergamo, 99345, entendeu? Então eu tenho o CRES físico. Você pode ter você não é obrigado a ter uma PJ. Quando você é obrigado a ter uma PJ? Quando você quer usar um nome fantasia, você é obrigado a ter uma PJ. A vantagem da PJ é para quem trabalha com lançamento, porque as construtoras entendem que você é um parceiro dela e você vai fomentar mais, então ela paga mais para você. E qual que é o custo para vocês? A mais? Depende, você vai pagar uma anuidade a mais, mais os custos
uma anuidade é o mínimo, porque depende do capital social. Quando você vai aumentando o capital social, eles mordem mais, mas você pode fazer com capital social mínimo. Então você pode ser um corretor PF e PJ ao mesmo tempo? Sim, eu sou, porque o que acontece? Quando você é PJ, você tem que ter um responsável técnico. No caso, eu sou o responsável técnico da minha própria empresa. O CRES permite isso. Porém, a legislação não permite que corretor seja MEI. Tá. Você não pode ser só PJ, então? Sem ter uma imobiliária, por exemplo? Pode? Pode. Eu tenho uma imobiliária, pessoa jurídica. Não, sim. Você não tem imobiliária, você ser só PJ. Não. Você tem que ter. Eu posso ser, vamos dizer que eu não fosse corretor. Eu poderia ter uma PJ se eu pegasse ele, por exemplo, que é corretor, para ele assinar como responsável técnico. Tá. Poderia ser o que eles chamam de sócio investidor. Eu não sou corretor, eu não participo da venda, ele participa da venda, a equipe participa da venda, eu não participo da venda. Eu só faço a parte administrativa da imobiliária. Isso permite. E para a empresa? Se ela paga mais é porque ela paga menos imposto, é isso? Quando ela paga para um corretor? Imposto, porque ela passa o imposto para você. Ah, tá. Você passa o imposto. Então é uma jogada legal isso É hoje. uma jogada legal. Ele paga menos imposto, você recebe mais, mas você Tá. paga mais imposto. Não, ok. Então, alocação de recursos, tá? O que é alocação? Não, peraí. CDI, aquele que eu falei. Foi criado no final do ano passado, quando veio a restrição lá, a Caixa criou uma linha, modalidade de financiamento habitacional para aquisição de imóvel residencial novo ou usado, destinado à pessoa física, com taxa pós-fixada atrelada ao CDI. Foi uma maneira alternativa de funding aqui, para não faltar dinheiro no mercado, né? A nova modalidade vai disponibilizar a opção para a contratação de recursos livres da Caixa, diversificando as fontes de recursos já utilizadas nos produtos de crédito do setor, como FGTS e SBP. Então, vem um fundo a mais, além do FGTS e do SBPE. CDI é para construtora, né? Não? Não. Para o teu cliente que vai comprar o imóvel. Porque o recurso do Minha Casa Minha Vida, ele vem dos depósitos de fundo de garantia. O recurso do SBPE, ele vem dos depósitos de poupança. Mas depende, né? A faixa 4 vem do pré-sal, né? Não, é do FGTS, parte, e um fundo social, que eles chamam. Eles aportaram 15 bilhões para aumentar junto com o FGTS. Tá? Então, esse aqui ele vem da onde? Vem dos depósitos se aplica em CDB na agência, por exemplo. A agência paga uma taxa para você, ela forma esse funding atrelado ao CDI, que vai financiar na outra ponta. CDI é outro modo de Certificados de depósito interbancário. para financiamento. Isso. Fundo de garantia, tudo mais, é para outro. O fundo de garantia, tem a poupança, que é SBPE. Esse aqui é a mesma categoria, ele atinge do SBPE. Ele financia o mesmo imóvel acima de, hoje, 350 mil, né? Então, só que o juro é diferente, né? O crédito imobiliário. A modalidade está disponível para pessoa física e é indicada para clientes enquadrados no segmento singular e private. O cliente já possui um financiamento imobiliário ativo. Você lembra lá que uma restrição foi, não podia ter 2. Aqui pode. E para atender as avaliações de imóvel acima de 1,5 milhão também. Só que a taxa aqui é outra. Então, o prazo, ele vai até 360 meses, tá? Então, dependendo o relacionamento dele tem com a Caixa, até 120 meses de prazo, até 250, até 360. Ele vai de 114 do CDI a 120. Quanto está dando o CDI hoje? Está dando 14%. Então, é 114% de 14 aqui. Por quê? Porque você capta um valor mais caro. Por que a poupança empresta a 10? O SBP empresta de 10 a 10,5, nós indo lá, até 12. Porque ele capta a 8, mas... 14% é o valor total no prazo de 120 meses. Não, é 114% do CDI. CDI, ao ano, ele hoje está em torno de 14. 14,25.
ao ano. Então, seria 114 de 14, dividido por 12. Essa é a taxa. Quanto está dando lá? Ela está dando 10,40 a 12. Quanto deu aí, Du? Quanto que você falou que está dando Põe 14,2, coloca aí. 14 vezes 1,14 igual 15,96. Então, 16%, certo? Então, CDI, 16%. Poupança, lá que é SBPE, 16% ao ano, ao ano. então tem que dividir por 12. Dá 1,33 ao mês, mais ou menos. 1,33 a mês. E lá é 12, com o recurso da poupança é 12. Por quê? Porque a poupança ninguém coloca. Você mesmo não aplica, né, Du? Então, o fundo é pequeno, o recurso é pequeno. Por isso que a Caixa, o que ela tem de poupança... A poupança, além de dar pouco, ela ficou desacreditada depois do plano Collor, que foi lá e... Ah, mas isso não acontece mais. Quê? Até a camisa do Não. CSE, esse cara mudou já? Não, isso aí já foi criado um mecanismo que não permite mais confisco. Então, A próxima bandeira do Brasil é a China, cara. é vermelho e amarelo. Tem A próxima um bandeira facãozinho do Brasil vermelho. é a chinesa. Então, ó. Então tem recurso sim, tá? Uma alternativa ao problema de fundo. Então, mais aqui, ó. Cota de financiamento, tá? Cota 70% do imóvel. Para financiamento 120, 360. É fora do sistema financeiro, tá? Habitacional é sistema financeiro imobiliário. Saque, tem. Com esse CDI lá, Tá. Tem aqui ó, o endereço lá, tá? Simulação. Canal de contratação, agência, correspondente, sistema da Caixa. Não é possível utilizar o FGTS na aquisição, tá? Porque essa regra não é enquadrada no FGTS, que é fora do sistema financeiro de habitação, tá? Mas só no CDI, né? É. Os outros, se o imóvel for até 1,5 milhão, você pode usar, tá? Mas você tem, tipo, o primeiro imóvel, o segundo imóvel. Não, essa aqui não. Não, exceto sem CDI. Pode. Normal. Outra pergunta, por exemplo, o casal, pode também, não tem problema. Pode. O casal, se for um poder usar, o outro não, pode usar. Aquele que pode. Lá também, por exemplo, composição de renda. Tem o seguro vinculado ao imóvel, né? É proporcional à renda que você entra junto com o casal, tá? Eu não me expressei bem. Eu digo casal, não casal. Não, pode ser. Pode também. SBPE. Até o SBPE. Você não precisa ter laço afetivo com... Você, um amigo quer financiar um imóvel, sem problema. Investimento. Hã? Composição de renda. Como investimento, pode 3 ou 4. Esse módulo aí de CDI, pode ser, são casados, mas pode sair só de um dos dois ou tem que ser sempre no casal? Não. Pelo regime de casamento, aí você tem que, ou tem que ser, dependendo do regime, ele tem que participar, ou não, ou só como anuente. Tá? Mas aqui, por exemplo, se você é casado, aí o Duva é casado. Vocês vão os dois comprar um imóvel. Vai ter que ter a assinatura das esposas. Mas pode compor a renda só dos dois. Eu financei o imóvel com um padre meu, investimento em Santos. Não por esse aqui, pelo SBPE também dá, tá? Se for o primeiro financiamento, você consegue fazer isso. Então, ó. Aqui, ó. Disponível, ó, simulador, tá? Disponível na Caixa, externo, né, no site nosso tem. A simulação considera a taxa Selic que consta no endereço, tá? Esse endereço aqui do Banco Central. Normas tal. Então, lá na hora que você entra, dúvida, lá tem se é CDI, se é FGTS, se é SBPE, você pode simular lá, tá? Isso aqui está funcionando desde dezembro. Não, desculpa, ó, é dezembro, 3/12, Leão. O que é alocação de recursos? Não. Isso aqui é o seguinte. Não precisa.
Não, vamos lá. Apoio à produção, que é aquele que a Caixa financia a construção do imóvel para a construtora, ela financia desde a planta, pode financiar tanto o cliente física como dar dinheiro para a construtora. É o híbrido. Igual nós fizemos lá com aquele que eu mostrei ali. Isso a Caixa participou da produção do empreendimento, ela ajudou na construção. O que é alocação? Quando um construtor faz com o recurso dele, terminou, aí só depois da matrícula individualizada que ele vai procurar banco para financiar, né? Nesse momento, se você chamar a Caixa, está prontinho, está com a matrícula individualizada. Você chama a Caixa, o que ela vai? Quando você financia um imóvel desse individualmente, vendeu, tem lá, como é que chama lá da Rocais? O Zanetti. O Zanetti, ele constrói, tem um grupo que ele constrói com o recurso dele, terminou. Então, o Zanetti terminou um prédio, tá? Tem 60 unidades no prédio lá. Está pronta, novinho. Está com a matrícula individualizada. Ao invés de você vender uma, convoca a engenharia da Caixa, vai lá, o cara avalia, tal, volta, aí pega o documento da construtora, pega o documento do comprador e avalia. A Caixa faz um contrato já com a construtora para os 60 imóveis. Pode ser 60 ou... Não, eu quero... Já 30 está vendido, eu quero 30 aqui. Então, o que a Caixa faz? Ela faz uma avaliação de todas as unidades, deixa uma pasta pronta na agência. Pode entrar. Aí a gente faz uma avaliação só de todos os imóveis, deixa a avaliação pronta na agência, vale por 1 ano isso. Aí o corretor vende, só traz a documentação do cliente. Quanto custa isso para a construtora? R$ 3.100, independente da quantidade de avaliação. E qual que é a cota de financiamento aqui? É 80%. Para imóvel novo no SBPE. Então vamos lá. O que é? Linha destinada ao financiamento das unidades habitacionais de empreendimento concluídos, tá? A Caixa financia as pessoas físicas, comprador dessas unidades, e transfere os recursos para o vendedor, sendo a marca Caixa associada ao empreendimento, agregando valor à comercialização das unidades habitacionais até além da agilidade dos financiamentos. Liberação dos recursos decorrentes de somatório do financiamento do imóvel e recurso à conta vinculada do FGTS. O cara pode usar o FGTS se for imóvel até 1,5 milhão, tá? Quando houver. Concedida a pessoa física em conta, deposita na conta da consultora na Caixa. É dispensada a análise de risco da consultora GERIC. Não precisa de GERIC aqui. Por quê? Porque ele fez com o recurso dele. Tá? Nesse... O próprio imóvel já é garantia do... Não, o que é o GERIC, tá? GERIC é Gerência de Risco de Crédito. É uma área nossa que faz análise da empresa. Não tem nada a ver com empreendimento. O que a Caixa analisa ali? Se aquele consultor tem capacidade de terminar aquele empreendimento. Por quê? Quando a gente vende na planta, a gente garante a entrega. Por isso... Tanto que vocês dão o crédito para ele de acordo com o faturamento Isso. do ano. Isso, do ano anterior. Uma construtora nova Não. consegue verificar. Esse que é o problema. Exatamente. Então, a consultora não toma crédito, porque ela já fez, né? Em seu nome e repõe apenas os recursos aplicados, possibilitando que seja reinvestido na produção de novos empreendimentos. O laudo de engenharia das unidades concluídas é realizado de uma única vez, até que se conclua as contratações das unidades vinculadas ao empreendimento, sendo necessário a reavaliação das unidades a partir de 365 dias. Isso, a pessoa só consegue fazer isso após a BITS, né? Sim. Tem que esperar acabar de construir, pedir o BITS Sim. para poder entrar com esse processo. Isso. Então, quer dizer, ele não vai vender imóvel na planta. Isso serve para o construtor que não tira o RI, né? Não faz a incorporação. Não faz o registro de incorporação. Não, menos que ele faça, né? Porque tem muita gente que vende um pouco na planta também e entrega depois. Mas é porque quem faz o RI, ele gasta 3,5%, 4% a mais para fazer o RI. Então tem construtor, principalmente aqueles que fazem esses prédios baixinhos, que ele não faz RI, ele começa a vender só depois. Sim, ele só pode vender depois de incorporado, né? Senão ele... É que ele faz a incorporação no final, né? Não precisa nem fazer a incorporação. No final ele faz só... Não, sim.
que a incorporação, para vender uma coisa não pronta, você tem que ter a incorporação. Aí, como está pronto, você não precisa da incorporação. Então, ele deixa, ele na cabeça dele, economiza a despesa com incorporação no início, certo? Só que ele também não pode vender, ele trabalha com o recurso dele. Se ele fizesse o gerir com a Caixa, ele estava trabalhando com recurso de terceiro, sem pagar juro. Não, nem da Caixa, porque ele não paga juro. Se ele financiar o imóvel, a pessoa quiser comprar na planta, ele vai usar o financiamento da pessoa para tocar a obra dele. Só que aí ele não tem patrimônio de afetação quando ele faz isso, né? Aí, se ele tem patrimônio de afetação, quando ele faz com recurso da Caixa, ou quando ele vende na planta, ele afeta o patrimônio, a tributação dele cai de 7,695 para 4. Então, é mais economia. Tá? Então, ó, o laudo de engenharia vale por 365 dias. Vai que ele fez com a gente. Tá? Então, está vendendo bem ali, passou 3 meses e falou, pô, a procura está grande aqui, ele pode pedir reavaliação das unidades. Tá? Se o mercado tiver valorizado, mesmo a Caixa vem, verifica e pode atender. É dispensada a análise de tomador de crédito, que é o GERIC, que não tem crédito, exatamente. É dispensada a análise jurídica também. Então, é simples, tá? Isso aqui, se aumenta a cota, que hoje está 50%, que vai para 80%. Então, os imóveis prontos na cidade aí, que tem unidade a ser vendida. Pode ser 2 unidades, tá? Pode ser 4, 5, 10, o empreendimento inteiro. E qual é o limite? Vamos dizer, construiu, não vendeu, já tem o habite. Quanto tempo ele tem para pedir isso? Até quanto tempo é novo, considerado novo? Não, até quanto tempo ele tem para entrar nesse processo? Não. Porque ele acabou de construir. Aqui tem um caso que o cara construiu um prédio e ficou 3 anos fechado. Ele pode voltar lá para você e falar... Pode porque, qual que é a regra? Imóvel novo, 180 dias do habites, considerado novo, ou não tenha sido habitado a partir daí. Então, já encaixa. Tá? Condições e exigências. As unidades devem ser novas e possuir matrícula individualizada junto ao cartório. Situação regular do empreendimento, tal. Habites emitido ou protocolo de entrega. O que é isso aqui? Ó? Então, para contratar com a pessoa física, eu preciso ter as matrículas individualizadas. Mas para você ganhar tempo, vamos supor, acabou de sair um prédio aqui, o cara construiu e deu entrada no habites. Saiu o habites da prefeitura. Ele vai e registra no cartório, né? Isso leva uns 30 dias, não é isso? Aí, nesse momento aqui, habites emitido pela prefeitura, ele vai num cartório, a hora que ele protocolar lá, ele já pode dar entrada na Caixa para avaliar as unidades, o processinho. Então, avaliou, é o prazo de sair do cartório, já está pronto para contratar. Então, a gente pode fazer essa operação, já startar ela, assim que sair o habite da prefeitura e dar entrada no cartório. Com registro, a gente pode startar. Tá? E a hora que sai, e a tarifa, você paga 3.100, independente da quantidade de unidades que tem naquele empreendimento. Então, isso aqui é uma ótima condição para vocês. E os empreendimentos estão saindo novos aí. Aí você garante a cota de 80%. Não. Total, independente da quantidade. Se tiver 2, é 3.100. Se tiver 200, é 3.100. Eu vou numa consultora pequena e falo para o cara, me dá exclusividade que eu pago a taxa. E a cota, aqui, ó. Aqui não tem fila do pão, tá? Dotação garantida, não tem os 90, 120 dias que você falou que estava tendo. Valor máximo do imóvel, lembra que era 1,5 milhão lá? Não tem limite. Segundo financiamento, lá tinha impedimento, aqui não tem impedimento, o cara pode ter outro financiamento na Caixa, se ele tiver capacidade financeira, ele pode financiar, e a cota aqui de 50, ela vai para 80. Tanto faz se for saque ou cais. Isso. Uma pergunta bem boa. Dotação, o que seria? O Duva falou, ó, ficava 120 dias lá, porque não tinha recurso. Dotação é recurso. Que vinha da poupança, e poupança está... O que a Caixa fez? Então, ela está priorizando quem trabalha com ela, ela garante a dotação ali. Então, não tem restrição aqui. Na verdade, ela faz o que ela fazia quando você jericava, né? Quando você jericava, ela alocava o recurso. Aqui ela também já deve alocar o recurso em algum outro negócio e garantir para você o financiamento.
É que o Jericado eu financiei até 90 aqui, né? Até 90. É, até mais. Qual é o prazo que está saindo esse financiamento? Prazo real. Eu assino, quanto tempo? Se não tiver fundo de garantia, Não, se não tiver fundo de garantia. Fundo de garantia a gente sabe que complica, vamos dizer. ó, dá para assinar com 10 dias. Com 10 dias o cara está recebendo? Tá assinando, aí receber é quando volta do cartório, né? Sim, mas o problema era que se assinava, só ia receber depois de 90. Não, é que não assinou ainda. Assinou, não. Te dou um monte, assino. Não. Assinar, tá assinado o contrato, já, a dotação já tem. Aqui a dotação já está. Já assinou, já tá. Hora que assinar, qual que é o próximo passo? Ir para o cartório para registrar. Aí, quando voltar do cartório, vamos supor que você assinou. E hoje nós estamos trabalhando com nato digital. O que é nato digital? Assinatura digital? E você assina pelo aquele É pelo e-notário? e-notarial, o ICP Brasil ou o Gov. O GovBR também? Aí eu gostei, porque GovBR todo cidadão tem. Começou em janeiro isso. Para empreendimento, começou em setembro do ano passado. Individual, Tem que só ensinar o cara a subir ele pro nível é prata ou isso. Ele tem que ter lá, hoje nós estamos fazendo assim. O correspondente bancário faz isso. Aí o aparelho telefônico bom ficou legal, porque você acessa a conta dele, por exemplo, no iPhone, porque a dificuldade para subir para o ouro e prata é fazer reconhecimento facial. Daí ele tem um bom reconhecimento facial, você reconhece. O cara só pro prata, ele entra no dele, muda a senha e pronto. O normal, ele levava mais de 45 dias um processo. Com o nato digital, que a gente chama, ele faz em 15. Isso é maravilha. Porque aí o cara não precisa estar presente. A conta também é aberta por token, que a gente chama, né? Você tá abrindo pro Tá. token também. Correspondente abre por token, então está muito avançado. E prazo de cartório também. Quando é assim, o cartório é até 30 dias, né? Quando é digital, pode ser até 5. Não, eu conheço 5 dias úteis. dias úteis. Cartório para fazer escritura, eu conheço alguns que fazem já tudo coisa. Só o cartório de registro de imóvel que embaça um pouco mais. Mas eles já estão, né? Já. Já. Então, isso iniciou no individual, iniciou agora em janeiro. Então, está bem atualizado, tá? Tá vendo? Se vocês divulgassem mais, a gente estava vendendo mais. A gente divulga. A gente tem que receber convite de vocês para divulgar também, né? Então, só as alterações. Então, tem muita coisa, muita novidade aí. E recurso na caixa, gente, ó. O que acontece? A Selic vai a 15%, os bancos tiram o pé do freio. É mais fácil. Estava conversando com ele. Tanto o investidor, tanto o construtor, como o banco também, né? O banco prefere ganhar em tesouraria do que arriscar no financiamento habitacional. A Caixa sempre vai estar financiando. A Caixa melhorou a amortização, porque a Caixa era o pior banco se eu quisesse pegar um financiamento da Caixa e portar para o outro, porque o que ele amortizava do financiamento era muito pouco, então você não conseguia, teoricamente, fazer portabilidade. Não é assim. Aí é a tabela. Saque ou price, é qualquer lugar. Não. Isso é o que o cara paga, mas tem um monte de taxinha Não. tem a real que é amortizado. Não, custo efetivo total. Isso da Caixa, quando você faz simulação, lá dá. Você vai no... Você pode comparar. Hoje tem o custo efetivo total. Quando você sai, o que é de taxa, o que é de seguro, o que é isso. Então, tem a taxa e tem o custo efetivo total. A simulação já sai isso aí. A Caixa é o mais barato dele, Durva. Mas você não conseguia aportar para nenhum outro banco porque Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você vai amortizar é o saldo devedor, não tem nada a ver com essas taxas aí. É o inverso. E hoje ninguém está aportando, né? Porque a taxa, do jeito que está hoje, todos os contratos lá atrás são bem menores, né? Então, hoje é o inverso, na verdade, né? Boa noite. Bom? Então, pessoal, era isso aqui, tá? Eu fico à disposição de vocês aí, qualquer
Qualquer dúvida, qualquer pergunta aí, fiquem à vontade, tá? Então tem muita novidade. Eu gostei, principalmente esse negócio de assinar eletronicamente, porque facilita muito. Eu tenho um cliente que está em São Paulo, outro que está não sei aonde, e você consegue. Hoje não tem mais fronteira. Para você ter uma ideia, Durva, nós assinamos um empreendimento lá em Hortolândia, aqui de Santos. Com correspondente bancário que não era nem daqui, lá de Rio Preto. Os caras não vieram aqui. Hoje é tudo digital, né? Hoje, se você não entrar nessa... 3 vezes ser correspondente, os caras nem na minha imobiliária vão para virar correspondente. E eu tenho CNPJ desde 2015. Tá, aqui nós temos 3 agências hoje, né? Tem a de Vicente Carvalho, a da entrada ali, que é a na entrada da Balsa, e a da Leomildo. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas. Ele é da Caixa mesmo, tá? Então ele pode tirar um monte de dúvidas para vocês. Eu acho que o que ele tinha que falar de palestra era isso. É isso né? aqui. E a apresentação eu vou deixar com vocês, tá? Aí ele vai passar para mim a apresentação. Aliás, já está, né? Ela que... eu mandei para a Paula, né? E a Paula que passou aqui no... Então, você já pode disponibilizar isso aí, tá? Hã? Não entendi. Não, essa aqui. É. Então, eu estou passando aqui do notebook dela, né? Então, é do crédito. Então, já está disponível para vocês, tá? E o sistema de financiamento, eu comecei esse SFI. SFI? Não, nós temos 3... Temos 3 fundos de recursos, né? FGTS, SBPE e a Caixa criou o CDI agora, né? Isso aqui, que é através do SFI. Que é Sistema Financeiro Imobiliário não pode usar o fundo de garantia, tá? Então tem recurso, não tem motivo para não fazer financiamento. Não tem. Tem recurso. CDI eu gostei porque quando era SBPE estava levando 90 dias, 120 dias um financiamento para vocês terem chamado para alocação lá, porque estava... O cara assinava a proposta, o outro assinava a proposta, beleza. Ó, a Caixa vai te chamar para assinar o contrato, 120 dias. Quando tinha. Hoje não tem. Caía muito, porque o cliente desistia. Hoje não tem essa demora, não, porque tem recurso, tá? Ou FGTS ou CDI. Qual é a diferença dos dois? O CDI com o SBP? SBPE e vem do depósito de poupança. Aí a provocação que eu fiz inicialmente. Quem deposita em poupança aqui? Muito pouco. O Duva até faz propaganda contra. Então, não tem depósito em poupança, diminui o fundo para financiar aquilo que vocês vendem. Tá? Então, o recurso é pequeno. O que a Caixa fez? O que a Caixa fez? Ela... Luiz, o que é fund? Fund... Ele fala em linguagem técnica, nada mais é do que o dinheiro acumulado na poupança. O dinheiro que está acumulado na poupança, o SBPE pode pegar aquele dinheiro, aquele número que está dizendo lá, para passar para vocês para financiamento. Então, isso que é o fund. Fund é onde A cesta de dinheiro. A cesta de dinheiro. cesta de dinheiro, isso que é fund. Ele fala fund, os caras ficam olhando assim e falam, será que está me chamando de... É a origem do recurso. Aí, voltando, Minha Casa Minha Vida, FGTS, vem do FGTS, que é o depósito de fundo de garantia. Então, a origem de recurso, a cesta, o fundo vem do FGTS. SBP vem da poupança. CDI vem de onde? O depósito você faz em CDB, que aplica no banco. Aí você tem uma remuneração maior, não tem? Só que a taxa é maior também. Eu estou tirando dali para emprestar para a habitação. Até então, a habitação só saía do FGTS e do SBPE. Agora ela está saindo do CDI. Dos depósitos em CDB, nas aplicações que os bancos têm na linha comercial. Aí a taxa é um pouco maior. Porque Vocês, se todo mundo aqui trabalha agora já, saiu uma pesquisa
Guarujá, fora a cidade de São Paulo, é o maior déficit habitacional para minha casa, minha vida. Então, quem trabalha baixa renda, está na hora de nadar de braçada. E eu, se fosse vocês, entrava nas obras do aeroporto, tem um link lá, depois se quiser eu mando para vocês, para mandar para os seus clientes dizendo assim, ó, tá na hora de comprar, porque vai valorizar. O aeroporto não volta mais, a obra, pelo menos a obra está bonita. Então já está numa fase que dá para você pegar a foto e mandar para os seus clientes. Há 2 meses atrás, se mandasse a foto para o seu cliente, era um tiro no pé. Agora está bonito. Então vale a pena você pegar aquilo, mandar. Cara, Guarujá vai ser a bola da vez. Santos não tem mais para onde crescer. Santos tem a zona faroeste, que ninguém comprou, que é a zona noroeste, né? A gente brinca e fala que é a zona faroeste. Ninguém comprou Santos aquele lado. Praia Grande vai ser a cidade que mais vai crescer na Baixada Santista. Praia Grande vai passar o número de habitantes de Santos e vai dar tchau, ninguém mais pega. Mas Guarujá vai ser a cidade da maior valorização do mercado imobiliário. Isso quem fala não sou eu, tá? Isso são estatísticas que depois quem quiser é só mandar um WhatsApp que eu mando essas estatísticas para vocês. Esse material vai ser disponibilizado? Sim. Vai passar para mim, vocês entrem em contato comigo, bom, eu já coloco no grupo lá, mas quem não tem... Tá, eu tiro foto dali, quem botou o telefone ali, se vocês me autorizarem, eu mando para vocês. Tá? Pessoal, tem lanche ali, tá, para vocês. Tem uma pergunta. Vamos tirar uma foto de todo mundo? Tem uma pergunta ali para responder. 2. Pode perguntar à vontade. Pode perguntar. Bom, eu entendi todo o cenário, apesar de eu ter chegado agora há pouco. Isso nos impulsiona a trabalhar com os imóveis novos, mexer com os construtores e expandirmos aquilo que a Caixa quer. Isso eu entendi muito bem. Mas eu precisava ainda saber, não sei se você tem essa informação, vou iniciar por ela, porque vai haver um declínio, e já está havendo, já faz um período mais ou menos de 8, 9 meses, nos imóveis usados. Ok? Justamente por causa do SBPE, né, pela falta de recursos de garantia, outra coisa pelo FGTS, que é a falta de recursos pelo fundo de garantias, e está havendo uma incapacidade financeira absurda da população com renda para comprar os imóveis até Minha Casa Minha Vida básico até uns 350 mil, mais ou menos, vamos falar nisso, né? Eu já trabalho sob Vicente de Santos, em Praia Grande, tá? Sou desde a época do Sidney. Você entrou no lugar do Sidney, né? Eu trabalhei com ele aqui. Do Sidney, né? E eu precisava saber se você tem alguma situação, até porque faz 25 anos que eu trabalho com os imóveis da Caixa, muito antes de existir contrato, quando a gente fazia direto. E essa é a minha especialidade. Eu trabalho no estado de São Paulo inteiro. Eu precisava saber como é que está esse mercado, o que vocês estão planejando para imóveis usados. E aí para... Não, imóvel usado não muda nada. É isso aqui, ó. Imóvel usado, ele 23 de julho de 2023 aumentou para 350 mil. Houve um consumo grande. O que o governo fez? Conselho Curador, não é a Caixa, tá? Conselho Curador de Fundo de Garantia e Ministério das Cidades. Ele reduziu, você financiava 350 mil, 80%, não era isso? Ele reduziu para 200, quem ganha renda mensal acima de 4.400, o imóvel fica limitado, usado a 270 mil. Isso aí que encolheu o mercado, você está falando. Tá? Isso não vai mudar. Não vai mudar porque a justificativa e a fundamentação é que o imóvel novo ele gera mais emprego que o imóvel usado. Mas, por exemplo, renda até 4.400, para a gente chegar no valor de 270, normalmente não libera financiamento. Aqui, 4.400, você libera numa SBPS 195 mil de financiamento, até 190 mil.
80%, máximo. E para quem ganha mais que isso, o imóvel continua 270 mil. 50%. Aqui, ó. 4.400 é 8. Isso não veio nenhuma alteração. Não. A princípio, não. É que vai sair a regulamentação aqui, mas não vi nada disso. Porque houve uma pressão para diminuir o consumo que estava tendo para imóvel usado. Eu até imagino por quê, eu só não sei a realidade. Por que os imóveis de leilão da Caixa não estão aceitando financiamento? Estão dando prioridades a imóveis que são patrimoniais por um certo período, porque o imóvel não aceita. Antigamente aceitava, todos aceitavam financiamento, menos os patrimoniais. Quer dizer, agora todos são patrimoniais e não existe mais aqueles que já não são patrimônios dele. Isso nós estamos falando em 9, 8 meses também. Foi meio que nesse período de mudança. Eu não. Tem alguns imóveis que tem problema e eles tiram de financiamento. Sim, porque a hipoteca eu sei que é à vista, quando o patrimonial a dívida superou o valor do imóvel, eu sei que é à vista, mas não existe. Se você procurar, 95% dos imóveis eles não aceitam financiamento. Quer dizer, sumiu aquela possibilidade que existia de venda. Tanto que se você fizer uma pesquisa, eu até aconselho, se você for ver, eu vou te falar a verdade. Eu acho que da forma que está, porque assim, antigamente a Caixa pagava as dívidas de condomínio no valor, na venda direta, na compra direta, na licitação. Aí fizeram a regra do 1.000, do 10%, ok, não estou questionando isso. Okay? Mas, juntando com que não se aceita financiamento e não se vende, vocês vão ter, na minha opinião, um acúmulo de imóveis tão grande, porque assim, vocês estão economizando dinheiro quando vocês não aceitam financiamento e quando vocês repartem o pão da dívida, ok? Eu acho que a Caixa está se estruturando financeiramente, que eu acho que é o que está acontecendo. E isso vai ser por curto período, porque vai juntar tanto imóvel que não vai vender, que deveria ser vendido, pela falta de financiamento. Não sei se aconteceu isso também por causa da pandemia, que muita gente perdeu e está tudo isso acontecendo. A Caixa com 164 anos dela, então deve ter uma explicação. Eu não sei qual que é a explicação, tá? Que essa área não é a minha de retomada de bens de uso, né? Mas com certeza deve ter uma explicação lógica para isso. Eu não sei qual que é. Eu acho que cabe aí. Você vende imóvel, né? Você fez uma consulta? Não, imóvel. Você vende imóvel. Então, você já experimentou fazer uma consulta, o porquê da não aceitação? R$15 mil? 15%? Uhum. Menos de um por cidade. Entendeu? Então, é só uma pergunta, porque com os imóveis, eu fico imaginando assim, o mercado, né? Com a dificuldade da venda do imóvel usado, que isso dificulta, é claro, a gente sabe quanto que a população ganha. Mas os imóveis de propriedade da Caixa que não estão sendo vendidos porque o dinheiro não está no mercado, o dinheiro não tem no mercado, hoje em dia as pessoas estão investindo em outras coisas, né? Mas que ele tem que assumir as dívidas, tudo, vai conglomerar absurdamente a quantidade de imóveis que eu não sei como é que vocês vão resolver isso depois. Com certeza eles têm. Tudo isso aí são regras, tá? Regra de Basileia, o que você pode, o que você não pode, de alocar capital. Então, acho que está dentro disso. Direto para a semana, não existe nenhum telefone, isso é tudo via e-mail. E o e-mail parece que eu converso com um robô, é resposta padronizada. Entende? É difícil.
Uhum. E eu basicamente, assim, eu entendo, comprei tudo. Na verdade, de tudo aqui eu já sabia todas as respostas. Isso aqui eu já entendo. Eu vim justamente para tentar colher essas informações. É que essa não é na minha área, né? Então, fica difícil. Mas eu posso... por que não está financiando tanto imóveis? É de 15% do que tanto. Eu vou... Conversa pior e não teve a resposta é porque está complicado, porque o japonês entende mais do que os caras que estão na caixa. O Yogi me chamou a gente para fazer palestras para poder explicar como funciona. Porque a gente trabalha há muitos anos e a gente ficou em primeiro lugar há muitos anos na venda. Só que Mas eu vou atrás dessa pergunta, dessa resposta. Por que não estão financiando? Se é restrição legal, de alocação de capital, de Basileia? Sim. Ou estratégia ou legislação que não permita. Sim. 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 pode ser, só que aí sou eu que tenho que pensar como que eu Uhum. trabalho daqui por diante. Aí eu vou pro novo. Não, eu estou falando... Eu tô falando legislação perante o banco, tá? Você já tentou ver os imóveis de prateleira? Os imóveis Não tem só imóvel usado, né? Não tem só imóvel adjudicado, né? Por que Minha Casa e Minha Vida vende bem? Por quê? Tem condições de pagamento, né? Subsidiado. Por que você cobra 4,75 aqui, 4,25 da classe menos abastada? Porque você remunera 3%. Tá? Então você tem condições de fazer isso aqui. Se você for pagar um juro além disso aqui, o que vai acontecer? Vai beneficiar quem? Quem ganha muito mais, que tem um volume de fundo de garantia exorbitante lá, vai ter um rendimento maior. Aí você não vai ter funding, que é o recurso de onde vem isso aqui, para financiar a moradia para quem precisa. Então, a grande maioria perde se tiver uma remuneração, se passa isso aí. Não, tem que remunerar IPCA, tem que remunerar... Eu acho que é um tiro no pé. Você vai tirar o recurso de onde vem para financiar, aí vai diminuir mais e nem os imóveis até 350 mil vai ter financiamento nessas condições aí. Não, mas não é a Caixa. Isso aí é do Conselho Curador. Não, se aumenta a rentabilidade, você vai ter que cobrar mais, é igual o CDI. O CDI está dando... Quanto dá 114% do CDI? O Duva fez aqui, deu 16% ao ano. Não, está em estudo. Está estudando lá. Não, isso aí é fundo, né? Que é dinheiro, é royalties, só. Mas eu acho, na minha opinião, um tiro no pé você remunerar o fundo de garantia, porque ele dá saneamento, ele dá habitação para quem precisa. E uma pessoa que está nessa faixa de renda aqui, gente, até a 4 aqui, o que vai alterar para ela remunerar, em vez de 3% do fundo de garantia, remunerar 12%, vai? A hora que ela vai pegar um financiamento, ela não consegue financiar. O retorno, para quem precisa, e para que a grande massa aqui que precisa e contribui, eu acho que é um tiro no pé. Mas, como o fundo está repassando a rentabilidade que ele está tendo quando ele empresta, está tendo uma valorização, está tendo muito mais que 3%. Ele está dividindo o lucro, repassando para os cotistas e reaplicando. Não, é obrigatório. É obrigatório. A Caixa não financia empreendimentos se não tiver patrimônio de afetação. Não, ele pode não fazer, só que ele não financia. Pela Caixa. Outros bancos eu não sei. Porque você tem segurança, né? Você blinda o patrimônio ali e para ele tem redução tributária, né? 6,95 para 4, acho que é. Não, acho que é 6,95 para 4. Sim.
Uhum. Mais alguma pergunta? Beleza? Então, obrigado aí.